Se você acabou de ouvir falar da área da perícia judicial ou talvez esteja considerando isso como uma possibilidade para sua carreira, esse é o vídeo que você precisa ver hoje. Porque se você quiser viver dessa área, eu vou contar para você agora as 5 questões mais importantes que você precisa levar em consideração para conseguir alcançar esse resultado de viver dessa profissão. A primeira coisa que você precisa ter, tanto para poder viver de perícias, quanto para simplesmente poder trabalhar como perito judicial, é uma expertise. Afinal, o próprio Código de Processo Civil, que é a lei dos processos civis, a lei que a gente mais precisa conhecer como perito judicial, diz assim, lá no artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Ou seja, esse artigo deixa muito claro que você só pode ser perito se você tiver conhecimento técnico ou científico em determinada área e se você for legalmente habilitado para atuar nessa área. Então, quem pode atuar como perito judicial? Os profissionais que têm um diploma da graduação, que têm um diploma de certificação técnica. Eu já vou mostrar para você como é que você faz para saber se a sua área de formação pode ser uma área da perícia judicial. Mas antes eu preciso esclarecer uma coisa que muitas pessoas têm dúvida. Alguns profissionais acreditam que para poder trabalhar como peritos judiciais, além do seu diploma da graduação, precisa também, obrigatoriamente, de um diploma de pós-graduação, especialização ou mestrado. E isso não é verdade. Você sendo um profissional legalmente habilitado, apenas com o seu primeiro conhecimento, já é possível você se tornar um perito judicial. Isso não significa que você não vai ter que mais estudar, muito pelo contrário. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Eu vou mostrar aqui bem rápido algumas áreas da perícia judicial, só para você ter uma ideia, mas esse não é o assunto principal do vídeo, é só para você ter uma ideia mesmo, com base no Tribunal de Justiça aqui do meu estado, que é o Paraná. Esse site aqui é a consulta pública do cadastro dos auxiliares de justiça. E aqui a gente tem várias especialidades técnicas que podem ser cadastradas como peritos judiciais. Então aqui você pode ver que tem várias áreas que são áreas de graduação, como administrador financeiro, recursos humanos. E também tem algumas áreas que não necessariamente necessitam de graduação, como o corretor de imóveis. Mas o corretor de imóveis, apesar de não necessitar de graduação, ele precisa estar registrado no conselho de classe, que é o CRECE. Obrigatoriamente tem que estar registrado, senão não vai conseguir trabalhar como perito judicial. Então, se você quer trabalhar como perito judicial e viver disso, o primeiro passo é você descobrir se a sua área de formação está dentro lá das áreas exigidas pelo tribunal do seu estado. Esse é o primeiro passo. Faz isso antes de fazer cursos e outras coisas aí, depois só para descobrir que talvez a sua área não daria para trabalhar como perito. Com isso, a gente entra no nosso segundo tópico de como viver de perícia judicial. O segundo tópico é exatamente quais são essas áreas de formação que vão te possibilitar viver de perícia judicial. Existem algumas áreas que têm bastante demanda na justiça, outras nem tanto. Isso acontece porque nem todas as questões técnicas ou que são relacionadas com a sua área técnica vão parar na justiça. Então, por exemplo, vamos dizer que você é formado em turismo. É uma profissão regulamentada, é uma profissão que você fez uma graduação, você tem como comprovar, mas será que tem alguém que vai entrar na justiça e que vai necessitar desse conhecimento específico? Talvez tenha uma ou outra questão, mas não vai ser muito frequente. Então você precisa, o segundo passo para saber se você vai conseguir viver de perícia é descobrir qual é a demanda para a sua área de formação. As áreas mais frequentes que têm perícias judiciais que necessitam desse conhecimento técnico são as áreas da saúde,
Outra coisa que tem bastante demanda e que está cada vez crescendo mais na perícia judicial são as áreas de tecnologia. Então, se você é da área da computação, tecnologia da informação, engenharia eletrônica, engenharia de software, cada vez mais está tendo demandas judiciais relacionadas a esses conhecimentos. Porque a gente está cada vez mais no mundo digital, no mundo tecnológico. Então, esse tipo de perícia vai desde verificar se um celular foi entregue com defeito, até verificar crimes aí cibernéticos ou de sequestro de dados, hacker, todas essas coisas da área da tecnologia estão crescendo muito na perícia judicial e tem um ótimo valor agregado esse tipo de perícias, tá? Uma outra área que tem muitas perícias são as áreas da engenharia. Todas as engenharias. Engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, topografia e áreas técnicas relacionadas. Então, se você é da área da engenharia, é bem provável que tenha aí bastante trabalho para vocês. E é claro que não podia faltar as ciências sociais, contabilidade, administração, cálculos financeiros, recursos humanos. Todas essas áreas que eu acabei de citar aqui para vocês são as áreas mais comuns que eu tenho visto, da minha opinião, da minha experiência. Pode ser que esteja errado, pode ser que isso mude daqui 2 ou 3 anos, mas no momento essa é a informação que eu consigo passar para você. Você sempre deve pesquisar por si mesmo. Estou dando aqui mais ou menos o direcionamento para você dar uma pesquisada, mas você precisa você precisa ter iniciativa e procurar também sobre a sua área técnica. Para você saber se a sua área técnica tem demandas na justiça, a melhor forma, o melhor método que você pode utilizar é o método do celular. Qual é o método do celular? Você vai pegar o seu celular, vai ligar para as comarcas aí da sua cidade. Que comarca, Cibele? Você vai ligar para as varas cíveis, varas de família, varas de fazenda pública e vara criminal da sua cidade. Procura aí na internet o número do telefone dessas varas e você vai ligar lá e vai perguntar para a pessoa que te atender se existem demandas para perícia judicial na sua área de formação. Existe demanda para perícia? Vocês têm tido perícias de engenharia elétrica? Têm tido perícia de biomedicina? Têm tido perícia de fisioterapia? Pergunta! É o melhor jeito. Porque a gente não tem hoje uma base de dados da justiça que tenha lá todas as informações de peritos judiciais, de quais tipos de processos foram parar para perícia, quais não. Mas existe uma outra forma que você também pode utilizar para pesquisar sobre possibilidade da sua área ser ou não ser compatível com a perícia judicial. E esse outro método é um site que talvez você até já tenha visto. Esse site se chama Jus Brasil. Então você pode entrar aqui nesse site do Jus Brasil e procurar aqui, eu já até tinha pesquisado, perito engenheiro eletricista. Vamos procurar aqui. E aí ele vai mostrar alguns tipos de perícias aqui, alguns processos. No caso aqui, esse site é mais focado para advogados, tá? Então por isso que ele mostra aqui jurisprudências, que são processos passados que precisou. Então aqui eles precisariam de um perito engenheiro eletricista nesse processo, nesse outro aqui, nesse outro, ó quanto, tem um monte. Opa, então, ó quanta página. Parece que essa área aqui de engenharia elétrica é uma área que tem bastante demanda. E aí você vai pesquisando aqui, como por exemplo, perito biomédico. Perito biomédico. E aí você vai ver aqui se tem alguns processos aí, aqui é mais notícias. Aí você pode ir procurando aqui. Normalmente a gente vai em jurisprudência para procurar se tem vários processos que tiveram essa necessidade. Ó, 2.000 e poucos resultados ele encontrou de perito biomédico. Então essa é uma área que tem demanda, né? Esse site aqui é um site que você pode fazer o seu cadastro gratuito, mas se você quiser ver o conteúdo dos processos, você vai ter que pagar uma taxa. Então você pode já ter uma noção usando ferramentas gratuitas. Uma outra questão que vai interferir bastante nos seus resultados como perito judicial e que vai ser, sim, determinante se você vai ou não vai conseguir viver disso, é aonde você mora. Eu, por exemplo, moro em uma cidade do interior do Paraná. Só para você ter uma ideia, aqui
aonde eu moro, tem 4 ou 5 varas cíveis, que são as que mais me nomeiam. Ou seja, tem 4 ou 5 juízes principais que podem realizar nomeações. E em Curitiba tem mais de 30, se você considerar Curitiba e região metropolitana. São muitas, muito mais. Então tem muito mais demandas. Se você, assim como eu, mora em uma região metropolitana, para que você não mora em uma região metropolitana, para que você consiga viver de perícia judicial, você vai sim ter que expandir um pouco a sua área de atuação, que é o que eu faço. Eu não atuo só aqui na minha cidade. Eu tenho cadastro em mais outros municípios. Se a sua profissão exige que você saia do seu lugar e vá fazer as perícias presencialmente em outros municípios, como é o meu caso, eu sou engenheira civil, então as perícias normalmente são relacionadas com imóveis, eu preciso ir até o imóvel e fazer a vistoria e alguma coisa presencial. Não tem como eu fazer virtual. Agora, existem outras áreas, como a área de tecnologia, de eletrônica, que você não necessariamente precisa ir até o local. Por exemplo, você precisa fazer uma perícia em um aparelho de celular. Você não vai precisar ir até o local, você pode pegar esse aparelho ou pedir para que envie e você vai poder fazer a perícia no lugar onde você está. Por isso que você precisa saber disso antes de começar a entrar na perícia judicial. Uma pessoa que mora em São Paulo, que mora em Brasília, vai ter muito mais oportunidades do que uma pessoa que mora no interior do Amazonas, que mora no interior do Tocantins, no interior do Rio Grande do Sul. Então presta atenção nisso, tá? Não cai nos discursos que você vê aí dos anúncios de que, porque você vai ganhar sei lá quantos mil por mês. Enfim, não é todo mundo. E como que você faz para contornar essa situação? Se cadastrando em mais locais, que é o que eu faço e é o que você pode fazer. Sempre tendo em mente que se você precisar se deslocar, você tem que estar disponível. Então eu tenho essa disponibilidade para viajar de vez em quando e não são todos os municípios do Paraná que eu sou cadastrada. São só alguns, só os que eu sei que eu vou conseguir ir. Os outros eu não sou. E é assim que tem funcionado para mim. E você vai descobrindo isso à medida que você vai trabalhando. Então, fica aí uma dica bônus aqui para você. Sibeli, eu não sei se vou conseguir trabalhar 500 km de distância da minha cidade. Faz o seu cadastro só para sua cidade em mais, 50 km, tá? E aí vê o que dá, vê se você consegue, vê se tá vindo demanda. Se não tiver, você começa a expandir. Então, pode começar assim, tá? Você pode alterar depois as áreas, ou as regiões que você quer atuar, beleza? Se você quer saber mais sobre esse assunto específico, deixa o comentário aqui, porque eu não vou conseguir falar com tantos detalhes nesse vídeo, que já tá muito longo. Essa questão, ela é, eu acredito que uma das mais importantes. Todas são importantes, mas essa é que mais vai afetar você emocionalmente e financeiramente, que é a questão do planejamento financeiro. Quando você for trabalhar como perito judicial, você vai estar necessariamente submetido a todos os prazos do processo judicial. Não é a mesma coisa que você fechar um contrato particular, onde já lá no contrato vai ter a data do primeiro pagamento, do segundo pagamento. Na perícia judicial não tem essas datas. Você não tem uma previsão exata de quando você vai receber todos os seus honorários. Você costuma receber o adiantamento, que é em torno de 50% ou menos do valor total dos honorários. Mas os outros 50% podem demorar bastante tempo para chegar na sua conta. Então, você precisa ter isso em mente, que mesmo que você faça uma perícia hoje de 8 mil reais ou de 20 mil reais, esse valor não vai entrar na sua conta mês que vem. E se você quiser saber um pouco mais sobre quanto ganha o perito judicial e essas questões de pagamento, clica no vídeo que está aqui, clica no vídeo que está aparecendo aqui do card. E se não estiver aparecendo é porque eu não consegui colocar, então tá na descrição do vídeo. Os prazos da justiça são longos, então para que você consiga viver de perícia judicial, não vai ser em 2, 3 meses, vai ser em 2 ou 3 anos. Que se você parar para pensar, é muito parecido com abrir qualquer empresa. Conversa com qualquer pessoa que você conhece que tem uma empresa e pergunta para essa pessoa quanto tempo levou para ela realmente conseguir começar a tirar dinheiro dessa empresa e colocar dinheiro para fazer as coisas que ela quer. Não é do dia para noite, tá? Isso é em todos os negócios. Todos, absolutamente todos. Tá? Então, nada de ficar tipo, mas então vai demorar muito, não vou fazer. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Comece de uma vez se você quer fazer isso. Comece de uma vez porque os 2 ou 3 anos vão passar rapidinho.
E com isso nós vamos chegando ao a nossa última questão importante para você conseguir viver de perícia judicial. Mas antes, se você tá gostando desse conteúdo, se tá sendo útil e interessante para você, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e já deixe um curtir nesse vídeo, porque isso me ajuda a saber se é esse tipo de conteúdo que você tem interesse em saber dessa área, beleza? Então vamos lá, agora qual que é o último? E esse sim é muito importante. Esse, se você não tiver, não adianta você ter expertise, não adianta você saber onde vai trabalhar, não adianta nada das outras coisas. Se você não tiver esse, você não vai conseguir viver como perito judicial. E essa última questão é ter um perfil empreendedor. Ter um perfil empreendedor na perícia judicial significa que você não vai simplesmente fazer o seu cadastro e ficar sentado esperando vir a sua nomeação. Isso pode vir a acontecer, mas você não vai conseguir viver de perícia se você fizer isso. Você vai precisar prospectar os seus clientes, vai ter que visitar juízes, vai ter que mandar e-mail, vai ter que se preocupar em entregar um bom trabalho para o seu cliente, que é o seu laudo pericial, e fazer tudo o que você teria que fazer se você fosse abrir uma empresa, com uma grande vantagem, que é a vantagem do custo de investimento inicial, que na perícia judicial, basicamente, o que você precisa é do seu diploma e talvez fazer aí um curso de formação, um curso livre, assim, não necessariamente uma pós-graduação, um curso para você entender como funciona a perícia judicial, que inclusive, se você quiser saber do meu curso, que é feito em parceria com o Jonathan, pelo Manual do Perito, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para você acessar o conteúdo desse curso. Daí, se você quiser, é só pegar as informações ali, beleza? Em resumo, o que você vai precisar para poder viver de perícia judicial? Primeiro, uma expertise. Segundo, uma formação que tenha demanda na perícia judicial. Terceiro, saber aonde você vai trabalhar e descobrir se você tem disponibilidade para viajar para outros locais, caso a sua área de formação exija que você faça perícias presenciais. Quarto, você vai precisar de um planejamento financeiro por causa dos prazos, por causa de várias situações aí da justiça. E quinto, você precisa de um perfil empreendedor. Tendo isso, todo esse conjunto de coisas, você vai conseguir sim construir a sua carreira de perito judicial e conseguir bons rendimentos aí como remuneração do seu trabalho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que tenha esclarecido vários pontos. Mesmo que ele tenha ficado longo, cada um desses pontos que eu falei para você aqui podem ser divididos em muitas outras coisas. Então, se você tem interesse em estar continuamente aprendendo sobre perícia judicial, já aproveita e segue a gente lá no Instagram, @Manual do Perito. E fique à vontade para mandar uma mensagem lá no direct, falando que você viu esse vídeo, que você gostou, que você tem mais interesse em aprender sobre essa área. Enfim, manda lá que a gente gosta, a gente responde todo mundo que manda mensagem lá e eu também respondo todos os comentários aqui, tá? E por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo.